E aí galera, beleza? Sou eu, João Gabriel, professor de Sociologia do Brasil Escola. Hoje falaremos um pouquinho sobre os regimes políticos. Vamos tratar um pouquinho lá dos regimes mais antigos e clássicos, desde a antiguidade, até os regimes mais contemporâneos, né? Mas antes de começar, eu quero me certificar. Você é inscrito no nosso canal? Se não é inscrito, corre, se inscreva logo e deixa o sininho aqui ativado para receber as nossas notificações. Bom, pessoal, regimes políticos. Esse tema é bom, né, cara? Porque é um tema que remete sobre o nosso cotidiano, né? Sobre a nossa realidade diária mesmo, assim. Bom, para começar, vamos tentar fazer uma definição bem ampla aqui do que é um regime político, né? A gente pode entender que o Estado ele se organiza de diferentes maneiras, né? De acordo com as suas instituições. Então, por exemplo, ao longo do tempo, certas formas de Estado são mais autoritárias, outras menos autoritárias. São formas, inclusive, mais tradicionais, menos tradicionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que regimes políticos são as formas como o Estado se organiza ao longo do tempo para gerenciar suas instituições, para organizar a maneira como os indivíduos estão dentro dessas instituições políticas. Então, quando a gente fala de regime político, nós estamos falando uma diretriz que o Estado segue, uma espécie de mundo ideológico que aquele Estado vai seguir num certo momento. Vamos só para a gente entender aqui rapidamente aqui. No Brasil, o Brasil já vigorou por regimes políticos democráticos, por regimes políticos ditatoriais. Quer dizer, é a forma como o Estado será conduzido durante um certo momento e isso levará a mudanças estruturais na maneira como as instituições e as nossas liberdades individuais vão ter. Portanto, vou fazer a nossa aula aqui em dois grandes blocos. Um primeiro tentando mostrar o que a gente chama de regimes políticos clássicos ou antigos, né? E um segundo momento, os mais contemporâneos. E aí a gente vai, inclusive, comentar um pouquinho sobre a presença do Brasil nessas duas formas. Vamos lá? A primeira grande forma clássica, né, para a gente entrar aqui nas formas, né, mais comuns e antigas de regimes políticos, é o absolutismo. O absolutismo é uma doutrina, né, uma forma, né, pela qual esses regimes se estruturam, onde o poder está concentrado na mão de um só ou de poucos indivíduos. A palavra absoluto está num contexto vinculado à noção de soberania, ou seja, o Estado e as instituições ou algum indivíduo detém uma determinada, vamos dizer assim, superioridade frente aos outros indivíduos. Eu acredito que para ilustrar melhor aqui essa explicação, possamos trazer para o diálogo Thomas Hobbes. Hobbes, na sua obra O Leviatã, né, Matéria e Forma de um Estado Eclesiástico e Civil, que é a obra mais famosa dele, publicada no século XVII, exatamente em 1651, Hobbes vai tratar a figura do Estado enquanto um grande monstro, um Leviatã. Ou seja, depois que os indivíduos constituíram um pacto, um contrato social firmado em partes, né, para a garantia da paz, o Estado exerce um poder absoluto. Dizia Hobbes, por conta da nossa natureza tipicamente egoísta, violenta e competitiva, o Estado é um mal necessário. E para garantir a paz e a estabilidade na vida dos indivíduos, o Estado deve exercer o poder da força e do medo. Veja, Hobbes escreve essa obra no século XVII, no contexto da Revolução Inglesa, momento em que a monarquia absolutista encontrava-se em certa crise. O objetivo dele é defender e justificar o poder do monarca absoluto. Contemporâneo a Hobbes, mas uma outra tradição, né, de pensamento político, Jacques-Bénigne Bossuet, um dos maiores filósofos e bispo francês, que governou, inclusive, e trabalhou juntamente com Luís XIV, o Rei Sol, na França, constituiu uma outra explicação do regime absolutista. Também absolutista, porém diferente de Hobbes, Bossuet dizia que o poder do Estado emana do poder de Deus, de que o poder político do rei emana porque ele é um herdeiro direto de Adão. Veja que a explicação hobbesiana é uma explicação racionalista. O poder emana do medo dos homens. O poder emana para Jacques Bossuet de Deus. Veja, dois regimes políticos absolutistas distintos, mas que todos têm uma característica em comum. A concentração dos poderes na mão de um só indivíduo. Claro, né, uma relação política bastante autoritária. Uma segunda forma, né, também muito conhecida de regime político no mundo é o caciquismo ou mandonismo. Às vezes a gente não conhece esse termo aqui, porque o caciquismo vem de uma estrutura hispânica, né, de uma origem hispânica na palavra. Mas para ficar melhor, mais
facilmente ilustrado, nós estamos falando de formas oligárquicas de poder, onde você tem um determinado grupo político que exerce o poder através da sua influência econômica. Então nós podemos pensar nas oligarquias cafeeiras, né, caficultoras no Brasil, nós podemos pensar nas oligarquias da pecuária, que durante o período da Primeira República exerciam o poder político devido a essa estrutura terra, essa estrutura latifundiária do poder. Quer dizer, no caudilismo, que seria uma forma muito comum aqui na América Latina, também tem esse tipo de prática. Grupos que concentram o poder, não são absolutistas, não são, né, legitimados pela sociedade assim, mas exercem o poder porque têm um determinado grau de influência, força e poderio econômico. No Brasil, ainda existem certas formas oligárquicas, apesar delas serem consideradas crimes diante da Constituição, se a gente fala que ela é determinada a política através desse poder da terra. Ou seja, no Brasil, não é legítimo uma pessoa deter poder político porque ela tem terra, né? Mas ela pode ter terra e deter poder político se ela foi eleita para tal, né? Ou seja, independente do poder econômico que ela tenha. No Brasil, esse tipo de prática foi muito comum no início do século, no final do século XIX e início do século XX, né? Agora, pensar a estrutura política caciquista ou mandonista é importante porque ela está associada a uma estrutura muito comum em sociedades colonizadas. Porque logo após a libertação dessas colonizações, a libertação desses países, essas independências, esses tipos de política continuaram muito forte. O Brasil teve durante muito tempo regime coronelista, onde um indivíduo recebe da população de um certo poder, vamos dizer, legítimo, uma estrutura do qual ele não tem. O coronel não é uma figura de polícia. O coronel, na verdade, é um grande de um fazendeiro que recebe esse poder e essa liberdade de legislar dentro de sua própria terra. E aí, eu acho que muito bem você sabe aonde terminou o coronelismo no Brasil. O terceiro tipo mais comum de regimes políticos na história da humanidade é o czarismo, ou cesarismo, né? A expressão czar vem de César, né, que seria uma estrutura política pensada lá em Caio Júlio César, devido à sua estrutura organizada, né, de maneira autoritária e centralista. Alguns autores colocam o cesarismo, o czarismo, como uma forma de absolutismo. Mas, no entanto, é preciso dizer que esse modelo ele se estabeleceu principalmente no Império Russo. Nós tivemos o primeiro grande imperador, o primeiro grande czar da Rússia, Ivan IV, considerado o terrível, devido à forma como ele lidava na política. Ou seja, a sua forma de política, seu exercício, né, de regime era extremamente centralizador e violento. Não é à toa que um dos últimos, né, eu diria, imperadores czars, né, czar da Rússia, caiu somente no século XX, ou seja, é um tipo de política que durou na Rússia durante pelo menos 5 a 6 séculos. O século XX considerou no czar Nicolau II, ou Alexandre II também, como um dos últimos, né, dos Césares, nesses czares russos, que foi destituído pela Revolução Russa de 1917. Então nós temos, durante a estrutura da sociedade humana, o czarismo somente na Rússia também como uma forma muito comum de poder. Não é à toa que o czarismo foi a estrutura, pelo menos russa, mais duradoura. E aí uma pergunta polêmica que se faz é: será que na estrutura russa, mesmo após a Revolução Comunista de 17, alguns elementos do czarismo ainda continuaram existindo? Alguns autores colocam que o regime bolchevique russo ainda incorporava alguns elementos do czarismo russo que se manteve, mesmo após uma revolução tão violenta como foi a de 17. Agora nós podemos partir para discutir um pouquinho sobre as formas mais contemporâneas, né, sobre os exercícios mais contemporâneos, ou melhor, as formas mais atualizadas, né, desses regimes políticos. Bom, para falar disso, a gente traz primeiramente um regime que internacionalmente é o que mais aparece e até mesmo virou parâmetro mesmo de modelo no mundo, que são as democracias. As democracias, elas partem atualmente pelos seus modelos mais indiretos, ou seja, os modelos representativos, que detêm a noção de eleições livres, né, instituições autônomas, onde você tem separação dos poderes, Estado democrático de direito, ou seja, Constituição que tenha direitos e deveres. As democracias são no mundo hoje um modelo, uma espécie de parâmetro internacional para várias organizações.
Um exemplo muito comum aqui é a gente pegar os direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos coloca a democracia como a forma de poder mais justo e como uma espécie de modelo, né, para civilizações ou para todas as épocas. Cai até numa infantilidade que a gente pode pensar será que a democracia de modelo representativo é a única forma justa, né, de poder no mundo? Bom, fica aí a questão. O segundo grande regime, né, que a gente pode pensar como forma comum ao longo do mundo são as formas de autoritarismo. E essas formas de autoritarismo encontram-se nas ditaduras o seu melhor exemplo. Porque nos regimes autoritários, você tem uma ausência de participação política. Você tem a ausência de eleições livres, você não tem participação direta e efetiva, né, do seu povo, do povo trabalhador, do povo comum, enfim, de qualquer indivíduo nessas decisões coletivas. São formas onde o Estado assume uma autoridade acima das liberdades individuais. E é justamente a perda dessas liberdades individuais que faz da ditadura ser o melhor exemplo de regimes autoritários. Independente de qual for a forma da ditadura, nós podemos pegar aqui exemplos clássicos. Ditadura militar brasileira. No Brasil, de 64 a 85, nós tivemos uma ausência de participação política democrática. Nós tivemos um modelo autoritário, onde as instituições do Estado exercem uma força e um poder de coerção sobre os indivíduos. Certo? Mas, ao mesmo tempo, temos outras formas de ditaduras também que seguem outra ideologia política. Por exemplo, o caso cubano. Desde os anos 60, logo após a Revolução de 59, nós temos uma ditadura, abre aspas, socialista, que agiu também com características muito parecidas. A supressão das liberdades individuais, um controle, né, sobre os indivíduos e as suas vidas políticas, a não liberdade de organização política, a ausência de eleições livres, né, eleições que são disputadas de maneira equânime e justa. Então, nós temos, independente se seja da esquerda ou da direita, formas de ditadura como uma forma muito comum ao longo da história da humanidade. O terceiro e último grande regime político no qual nós podemos analisar são os governos totalitários, ou as formas totalitárias de poder. Essas formas totalitárias, elas têm uma representação muito mais simbólica, né? E aqui para vocês entenderem essa noção de simbolismo. Símbolo é quando nós representamos ou atribuímos algo a um objeto. Por exemplo, em todo regime totalitário, o Estado representa uma totalidade de todas as coisas. É um Estado que está olhando a tudo e todos. Ou seja, o indivíduo que exerce o poder político, né, vamos pegar o caso alemão, o Führer, o Hitler, né, que recebe esse poder de ser essa liderança, ele ganha do público este poder, este exercício de ação simbólica. Por que o poder simbólico do Estado? Porque o Estado ele vai controlar em todos os âmbitos da vida cotidiana, política, econômica, social, individual, moral, sexual, o controle. Veja que o líder político, né, desses regimes totalitários, aí podemos pegar outro aqui, Benito Mussolini, no caso da Itália, representa diretamente, né, diretamente esse poder simbólico em um só indivíduo. Mas aí você me pergunta, mas como que esse indivíduo adquiriu esse tipo de poder? Simplesmente pela força? Não somente, não somente. Um conceito muito importante para entender isso é a palavra carisma, né, o poder carismático. Poder carismático, como diria o Weber, é um tipo de poder atribuído do público a um determinado indivíduo, que ganha esse símbolo desse poder mágico. Hitler não era simplesmente o chefe do Estado na Alemanha, ele também era o salvador dos alemães, ele era o Führer, ele era esse líder messiânico. E é justamente essa estrutura messiânica por trás do indivíduo que recebe essa atribuição que está esse poder simbólico. Num regime totalitário, diferente de uma ditadura, o Estado controla tudo e todos os indivíduos. E pode estar associado até modelos eugenistas, como no caso do regime alemão. De qualquer forma, hoje no mundo, regimes totalitários, nesse sentido que nós temos, praticamente são inexistentes. É muito mais comum ditaduras ou democracias. Mas devemos lembrar que na política não é só esse binomismo, ditadura-democracia, que passa-se, né, nas relações políticas. Existem muitas outras formas, outras estruturas e regimes políticos na humanidade. A grande questão é, qual desses regimes políticos é o mais justo, o necessário,
ou que vai conduzir a humanidade de uma forma mais harmônica? Eis a questão. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula sobre os regimes políticos. Se você curtiu a aula, deixa um likezinho aqui pra mim e um comentário generoso embaixo. Não se esqueça de acompanhar e, claro, acessar também os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Aqui você pode aprofundar, né, e ler muitas outras coisas que eu citei aqui na aula, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e te aguardo no nosso próximo encontro.